Fala pessoal, tudo bem com vocês? Confira 7 opções para substituir Renato Augusto, ou jogar ao lado dele, ou caso ele não puder atuar, poder entregar a mesma qualidade, categoria ou próximo disso. Jogadores que estão no mercado ou nem tanto. Vamos avaliar caso a caso para você nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! E você, já tem o OneFootball? Baixe agora, gratuitamente, o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você vai encontrar todas as notícias do mundo da bola, do mercado de transferências, do teu time do coração, transmissões ao vivo e de graça das principais ligas internacionais, incluindo a Bundesliga, e ainda com a grande novidade da temporada, os lances ao vivo. Tá assistindo a Comebol Sul-Americana ou a Comebol Libertadores em jogos que vão começar daqui a pouquinho e quer assistir um lance de novo, um lance que você gostou, um chapéu, um rolinho, uma bola na trave, um gol, vai no OneFootball que tá lá o lance ao vivo. Lances ao vivo, só para você, só para quem tem o OneFootball. Baixe agora, não custa nada, é grátis. Comentário fixado e também link na descrição. E serve para qualquer celular. O presidente do Willian Monteiro Alves pediu e nós atendemos. Ele pediu indicações de quem pudesse contratar para o lugar do Renato Augusto, para ser um meia alternativo ao Renato Augusto, um reserva para o R8, ou poder jogar ao lado dele, ou poder atuar quando ele não puder, ou até mesmo ser mais um jogador de grupo que reunisse características semelhantes. É praticamente impossível. A gente está falando de Renato Augusto, um jogador que não tem alternativa no futebol brasileiro. A gente pode citar 2 ou 3 que jogam na mesma prateleira ou talvez não cheguem na prateleira do Renato e que obviamente custam muito dinheiro, estão em outros clubes, poderia citar o Rafael Veiga do Palmeiras, o Arrascaeta do Flamengo e a gente para por aí. Mas tem outras possibilidades. Eu coloquei uma foto na aba comunidade aqui do canal e pedi para que vocês ajudassem o Duílio e que a gente ajudasse o Duílio a encontrar esse meia dentro da possibilidade do Corinthians, de mercado, de valores, aquela coisa toda. E eu vou ler aqui alguns dos meias mais sugeridos por vocês para explicar se o Corinthians tem condições de trazê-los ou não. Cara, sem sombra de dúvidas, o meia mais sugerido por vocês foi Everton Ribeiro. Talvez porque ele tenha começado no Corinthians, né, tenha despontado no Corinthians, já tenha sido jogador do Corinthians, e volta e meia surge essa especulação dele retornar ao Corinthians. O Everton Ribeiro é o seguinte, ele é jogador do Flamengo, não tem sido titular, inclusive foi para o banco nos últimos jogos, sob comando do Vitor Pereira. Segundo alguns bastidores, ele obviamente não estaria satisfeito com a reserva, até porque é um jogador histórico, né, rubro-negro, desde os títulos conquistados em 2019, um cara muito importante, seleção brasileira, Copa do Mundo, aquela coisa toda. E estaria perdendo espaço nesse atual elenco do Flamengo. Ele tem contrato até dezembro de 2023. E ainda não renovou. Ou seja, ele está se encaminhando para um fim de contrato no Flamengo e poderia muito bem fechar com uma outra equipe. O grande problema, dificilmente esse ano. Em julho, qualquer equipe, e isso encaixa o Corinthians também, pode assinar um pré-contrato com o Everton Ribeiro para ele chegar sem custos a partir de janeiro. Seria um belíssimo modelo de negócio. Você não precisa pagar nada para tirá-lo do Flamengo, você paga apenas as luvas, né, bonificação pela assinatura de contrato, acerta um salário com o jogador e tá tudo certo, ele desembarca aqui em janeiro. Mas não resolve o problema dessa temporada, né? O Corinthians precisa de uma alternativa ao Renato quando ele não puder jogar esse ano. E ao final dessa temporada de 2023, vários jogadores encerram seus contratos. Um deles é o próprio Renato Augusto, que já vai estar um ano mais velho. É o caso do Giuliano também, encerra o seu contrato no final do ano. Mas o Giuliano tem 32 apenas. Eu acho que o Giuliano pode até estender o seu vínculo. O Paulinho tem só mais um ano de contrato, ou pelo menos mais alguns meses, né? Também encerra em dezembro. Será que o Corinthians vai renovar com todos eles e ainda assim fechar com o Everton Ribeiro, que no próximo dia 10 de abril completa 34 anos. Então já é um jogador que está num outro estágio, e aí você tem Giuliano, Paulinho e Renato Augusto, todos acima de 30, e você traz mais um acima de 30 anos. Acho que essa equação tem que ser bem pensada pela diretoria do Corinthians. Não dá para descartar, mas talvez você troque um por outro, né? Talvez não renove com o Paulinho, estou usando como exemplo. Aí você traz o Everton Ribeiro.
que não vai ser titular todos os jogos também. Então ele vai ser um reserva do Renato Augusto, enfim. Então, para trazer a situação do Everton Ribeiro, por enquanto ele não renovou com o Flamengo, dá para assinar um pré-contrato em julho, se ele assim quiser, mas ele só chega em 2024, dificilmente vai antecipar, né? E o Flamengo não vai liberar antes do fim do contrato dele, então não resolve a situação para agora. Outro nome muito que apareceu muito aqui nos comentários de vocês foi Luciano Vietto. Cara, eu me impressionei com esse jogador no Mundial de Clubes. Ele foi um carrasco do Flamengo, 29 anos, argentino, meia do Al Hilal. Jogador muito bom, mas muito bom. Jogador muita dinamismo, qualidade técnica, chega na frente, faz gols, driblador, pensador, muito interessante. É um jogador já rodado, né? Rodou por várias equipes da Espanha, inclusive. Atlético de Madrid, Valência, Villarreal, e ele tem contrato só até a metade do ano com o Al Hilal. O contrato dele está encerrando agora no mês de junho. Daria para assinar um pré-contrato com ele exatamente porque ele se livra na metade do ano. Só que esse pré-contrato já foi firmado pela informação do Mundo Deportivo, que é um jornal que cobre, né, a Espanha, com o Villarreal, para retornar para lá. Ele que já defendeu o Villarreal nas temporadas de 2014 e 2015, estaria voltando ao futebol espanhol, 29 anos. Esse é muito bom, mas se ele já tem um pré-contrato firmado com o Villarreal, então dá para dizer que os clubes brasileiros perderam o bonde, não vai ser possível contratá-lo. Esse eu acho bom, inclusive acho bom ficar monitorando, para daqui a pouco se ele não vingar por lá na Espanha, às vezes o jogador não vinga na Europa e aqui no mercado sul-americano ele acaba rendendo. Olho nele, Luciano Vietto, ainda tem 29 anos, tá no auge, né? Ele tem mais 2, 3 temporadas assim de altíssimo nível e performance. Dá para ficar de olho nele. Outro nome aqui, que apareceu demais nos comentários. Lorenzo Faravelli. Nós conhecemos mais o Faravelli na final da Copa Sul-Americana, quando ele atuou pelo Independiente Del Valle e arrebentou o São Paulo naquela decisão. E também, né, por ter enfrentado o Flamengo na final da Recopa, o Flamengo na final da Recopa, e a gente ter acompanhado mais o Del Valle nos últimos anos, né, um clube equatoriano que valoriza muito a categoria de base, que tem um bom time de futebol, com bola no pé e tudo mais. O Faravelli é um meia muito interessante, ele tem 29 anos, argentino. O Santos e o Coritiba já tentaram a contratação dele, mas pelas informações ele é um cara muito adaptado no Equador, não quer sair de lá, tem filhos pequenos, está com a esposa, filhos pequenos matriculados, ele não quer fazer uma mudança significativa de vida, são informações vindas de lá. Então, ele tem contrato com o Del Valle até 2026 e não quer sair. Esse não quer sair é muito subjetivo, muito relativo. A gente pode falar de vários exemplos no mundo do futebol em que o jogador muitas vezes assina contrato e, enfim, né, dependendo da proposta, ele acaba saindo. Não sei realmente se o Corinthians não fizer uma proposta interessante para o jogador, se ele não abandona o projeto. Santos e Coritiba não têm o mesmo status hoje, né, em termos de estrutura, em termos de competições que vão disputar, do que o Corinthians. Então, daqui a pouco, se o Corinthians oferecer um projeto para ele, só que ele vai ter que negociar com o clube também, né? Que ele tem contrato até 2026. É um pouco mais difícil. Meia de 29 anos, Lorenzo Faravelli. Também apareceu bastante aqui. Outro jogador que está no futebol brasileiro, que surgiu aqui, foi Davi Terans. Esse todo mundo conhece, uruguaio de 28 anos, do Atlético Paranaense. Eu poderia dizer para vocês, esqueçam, mas vamos lá. Vamos exemplificar, esmiuçar por que esqueçam. Primeiro porque a gente está falando do Atlético Paranaense. E aí nada contra o Atlético Paranaense. Acho até que isso é em favor dos atleticanos. É um clube terrível de negociar. O Mário, o Celso e o Petralha, como diz um amigo meu, as 3 pessoas que mandam no Atlético, né, o Mário, o Celso e o Petralha, eles são muito difíceis, né, de negociação. E o Terans é um dos expoentes do time que vai... mais uma vez disputar Libertadores, que tem aparecido, né, nos últimos anos com protagonismo no futebol brasileiro e que tem o Terans como um dos expoentes. A multa para tirar o Terans para o mercado interno é de 232 milhões de reais. Para o mercado externo, ela é até maior, ela é de 60 milhões de euros.
E para o mercado interno, acho até curioso isso, às vezes é o contrário, ele é um pouco menor do que 60 milhões de euros, é 230 milhões de reais, só isso. Porque os 60 milhões de euros dão mais de 330 milhões de reais. Mas, enfim, é muito dinheiro. E ele tem contrato até junho de 2025. O Terans não vai sair do Atlético Paranaense, mas seria uma boa, hein? Acho que é um jogador que poderia atuar ao lado do Renato, acho que ele seria titular do Corinthians de alguma forma, poderia jogar na do Adson, inclusive, né? Ou dá para mudar o sistema ali, enfim, a temporada é longa, né? Todo mundo à disposição, quem joga, não sei, mas você tendo ou o Renato ou o Terans ali para fazer aquela função, pá, espetacular. Mas é muito caro, o Atlético não vai liberar, então não dá, esqueçam, né? Voltando à frase inicial. Matias Rojas, já ouviram falar dele? Paraguaio, meia do Racing, 27 anos, gosto dessa idade. Quando a gente vê jogadores assim, mesmo no mercado sul-americano, 27, 28 anos, 26 anos, pô, esse cara é o que tá no auge para poder desenvolver aquilo que, né, os clubes precisam, com dinamismo, intensidade e tudo mais, troca de passes, o cara tem físico, tem performance, 27 anos, e esse talvez seja o mais possível. Por quê? Vou explicar. O Matias Rojas, ele tem contrato só até a metade do ano. Só até junho com o Racing. E na renovação, eles ficaram discutindo sobre renovação e tudo mais, e a coisa não andou. Aí ele recebeu uma proposta do Al Rayyan, da Arábia Saudita, de 8 milhões de reais, que o Racing recusou. E o staff do atleta teria ficado muito irritado com essa recusa. Eu não acho um valor muito alto, viu? 8 milhões de reais. Mas isso, segundo a TIC Sports, que é o canal deles lá, o ATIC Sports, né? A TIC Sports, os agentes, os empresários dele ficaram muito irritados com essa recusa. E aí dificultaram de vez a renovação. Então eles racharam e a tendência é que ele fique livre a partir de junho. Matias Rojas, meia, muito inteligente, pensador de jogo, também é um cara de distribuição de bola, 27 anos, que poderia ficar disponível. Ele já foi especulado no Vasco e no Atlético Mineiro. Então, a minha grande incógnita em relação a jogadores assim é que é um gringo chegando aqui no futebol brasileiro, a gente não sabe como é a adaptação, às vezes o cara demora um tempo, ou não. O Zaratio, por exemplo, chegou no Galo, o Cristaldo chegou no Grêmio, veio do Huracan, argentino, jogando bem, nessa faixa etária, um meia também com essas características. Às vezes funciona, às vezes a coisa não dá certo, demora um pouquinho. É a única incógnita que eu tenho, mas é bom jogador. Matias Rojas, paraguaio, do Racing. O De La Cruz, vocês sempre falam do De La Cruz, né? Eu acho um jogadoraço. Tô falando do uruguaio do River Plate, o Nicolas De La Cruz, irmão do Carlos Sanches, ex-Santos. Tem 25 anos apenas, é multicampeão com o River. Esse cara, eu não sei como não tá na Europa. Ele renovou recentemente o contrato dele com o River, estendeu até dezembro de 2025. Então, é muito difícil tirá-lo de lá. O valor dele, 13 milhões de euros. Quase 70 milhões de reais. Mas um jogador de 25 anos e o De La Cruz, na verdade, ele tem, obviamente, ele tem características diferentes da do Renato, né? Ele é mais Giuliano em característica, mas com muito mais intensidade, até pela idade, né? Então, um jogador que chega muito bem à frente, mas que vem muito buscar a bola lá atrás, de muita intensidade, de muita velocidade, inclusive. Puta, eu sou fãzaço desse jogador. Mas é muito difícil tirá-lo do River. Então, né, eu tô só dando más notícias para vocês, mas eu tô analisando caso a caso dos jogadores que vocês sugeriram, que sempre são especulados volta e meia, né? E o Claudinho, cara, o Claudinho cairia com uma luva nesse time do Corinthians. 26 anos, ex-Bragantino, tá no Zenit. O Corinthians tem boas relações com o Zenit, né? Se bem que imagina o Corinthians desfalcar mais um, né? Tipo, sabe o Yuri Alberto aí? Pois a gente quer mais um, que é o Claudinho. Aí vai lá o Corinthians de baciada, entrega um monte de jogador. Mas vocês também falaram aqui nos comentários, o Claudinho foi tentado pelo Palmeiras recentemente, né, para a vaga do Gustavo Scarpa, e é óbvio que os caras pediram um caminhão de dinheiro. E como pediram para o Yuri Alberto, vão pedir para o Claudinho também. A questão é o seguinte, ele custa 15 milhões de euros, 90 milhões de reais. O Corinthians está disposto a investir nisso, tem dinheiro para investir nisso.
Creio que não. Demandou todos os seus esforços para adquirir o Yuri Alberto, que custa 25 milhões de euros, e até de uma forma muito inteligente, né? Mandando jogadores para lá, jogadores jovens, dando prioridade de compra do Pedrinho, sabe? Então, assim, o Corinthians foi até bem habilidoso e ainda vai receber o Mantua de volta na metade do ano. Pegou o Ivan também de volta, já negociou com o Vasco. Então, assim, o Corinthians até foi hábil, sem gastar muito dinheiro, para ficar com o Yuri Alberto. No caso do Claudinho, não sei como poderia fazer, nem sei se teria a intenção do Claudinho ou a intenção do Corinthians. É mais um nome cotado, especulado e que poderia fazer a função do Renato, ser um substituto e pela idade dá até para preparar, né? O Claudinho é um cara que você prepara para quando o Renato não estiver aqui daqui 2 anos, você já ter um meia para fazer aquilo que ele faz. Não sei se o Claudinho chegará um dia à qualidade do Renato Augusto, mas é muito bom jogador. Não tem as mesmas características também. Ele até é mais um meia atacante, né? Ele é um engante, né? Um 10, é um cara que mais agudo um pouquinho do que o Renato. O Renato já é um cara mais cadenciador, um cara de... É que o Renato... Cara, eu juro pra vocês, eu fico tentando... comparar o Renato com outros jogadores. E é difícil, cara. Ele tem uma característica tão rara de jogo que é difícil encontrar jogadores semelhantes ao Renato no mundo, assim, no futebol mundial, assim. E aí eu não tô falando que ele é o melhor do mundo, não. Tô falando em característica mesmo. Jeito de jogar. Ele tem um jeito muito próprio. E aí, obviamente, você não encontra jogador com a mesma característica. Pode ser semelhante, pode ser parecida, pode ser um cara que faça a mesma função, ou ocupe o mesmo lugar no campo, mas igual ao Renato não tem. Então, não é simples, gente. Aqui estão algumas sugestões que vocês mandaram. Se vocês tiverem outras que eu não tenha falado nesse vídeo, foi muito legal assistir algumas, como De Bruyne, Valverde, Modric, Messi. Bacana. Acho que seriam bons reservas para o Renato. Mas tirando a brincadeira, esses nomes tem alguns mais viáveis, outros nem tanto. Se vocês tiverem mais sugestões, deixem aqui nos comentários que talvez eu faça um novo vídeo aqui para vocês. Que tal? Comenta aí. Será que tem como achar um substituto para o Renato? Não é uma missão fácil. Inscreva-se no canal, deixe teu like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau!